meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar em cada um de nós, de maneira que a presença do Santo Espírito de Deus, nos trazendo essa graça, esse conhecimento, esse consolo, esse refrigério, possa nos fortalecer e nos fazer crescer continuamente até atingirmos a estatura de Cristo. Meus amados, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre um mistério revelado, né? Paulo vai citar aí, né, no verso síntese que nós estudamos ontem. Paulo diz: não quero que vocês ignorem este mistério. Qual mistério? Ele vai explicar porque é que uma parte do povo israelita endureceu o coração para que chegasse então a plenitude dos gentios, né? Para ele, isso era um mistério, né? Para muita gente. Mas ele vai explicar, vai quebrar essa ideia de mistério, porque agora vai revelar tudo isso. Por que que isso aconteceu, né? Então ontem nós vimos quando ele explicou que todo Israel seria salvo, mas quando que Israel seria salvo? Depois que ele desviasse a impiedade de Jacó. Jacó, o homem carnal, todo crente carnal é tipificado em Jacó, e quando se torna uma nova criatura, em Cristo Jesus, ele se torna Israel, e é só nesse momento em que ele é salvo. Então, todo o Israel, no sentido espiritual, é salvo. Não importa se ele é um judeu, se ele é um gentio, né? E Paulo vai explicar sobre essa questão desse mistério, né? E ele diz bem claro: a verdadeira aliança que Deus sempre quis fazer com o seu povo, desde o princípio, é justamente uma aliança para que, desta aliança, ele pudesse remover os pecados, perdoar, remover o pecado do povo, né? Dos seus filhos, do seu povo, e então, com isso, lhes dá a salvação. E hoje, na segunda-feira, na terceira pergunta da lição, nós temos aqui o seguinte questionamento: quais são as duas verdades sobre os judeus e sobre os gentios apresentadas por Paulo aqui no capítulo 11, versículo 28 e 29, diz assim: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Olha só que coisa profunda o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por isso que ele chama de mistério lá no começo, né? Ele está dizendo: por causa do evangelho, por causa das boas novas superior trazidas pelo próprio Cristo, pelo próprio Messias ao mundo, eles se tornaram inimigos de vocês, gentios, por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa do orgulho. Isso Paulo já denunciou aqui, por causa do orgulho. Paulo disse nos versículos anteriores, né? Então, né? Agora, mas quanto à eleição, o que significa eleição? Quando Deus elegeu Abraão, chamou para uma eleição, chamou para um determinado propósito. Então, Deus elegeu Abraão no meio de uma multidão de gente lá de Ur dos Caldeus, chamou, assim como, né, Isaac, Jacó e tal, e tantos outros, né? Então, quanto à eleição, eles continuam sendo amados. Por causa de quem? Aí Paulo deixa bem claro: por causa dos patriarcas. Não eram por causa deles mesmo, porque estavam dando fora do caminho, mas por causa dos patriarcas. Veja que essas pessoas ainda estavam tendo chance, ainda estavam sendo muito amados, cuidados por Deus, recebendo bênçãos, o Espírito insistindo no coração deles. Por quê? Porque Deus havia dado a sua palavra aos patriarcas. Por isso que nós vamos encontrar inúmeras vezes na Bíblia: por amor a Abraão, a Isaac e a Jacó, por amor a teu pai Davi, por amor a Moisés, por amor a Jacó, por amor... E ele vai dizendo. Ou seja, por amor de mim, em Isaías, nós vamos encontrar 4 ou 5 versos, ele fala: por amor de mim mesmo, do meu nome, por amor ao meu nome, porque eu dei uma palavra,
Não por causa de vocês, porque vocês não têm palavra, vocês não guardam mandamento, vocês não honram nada, vocês não cumprem aliança de nada, né? Mas por amor de mim mesmo, por causa da palavra que eu dei. É por isso que Paulo está dizendo isso aqui. Ó. São amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado, o dom que o Senhor deu a Moisés, o dom que o Senhor deu a Arão, o dom que o Senhor deu a Jacó, né? O dom que o Senhor deu a José de interpretações, por exemplo. E o chamado de Moisés, né? Depois de 40 anos morando no deserto. O chamado de Davi, que vivia lá numa cidade esquisita, escondida, erma, né? Dentro do ermo, lá nas montanhas de Belém. Pô, a Bíblia diz que eu te chamei quando você estava detrás da malhada, escondido, era ninguém, no meio de umas montanhas, né? Não era ninguém. Então, e o chamado de Deus, tanto os dons são irrevogáveis. Por que irrevogável? Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Se ele promete, ele não disse lá no mandamento, olha, se vocês não guardarem esse mandamento, entrarem pelo caminho da idolatria, as consequências do erro de vocês será visitado até a 3ª e 4ª geração. Os seus netos, né, e bisnetos sofrerão as consequências dos erros de vocês. As consequências, o erro que você fez, o seu filho vai copiar você, o seu neto, o seu bisneto vai copiar. Porque as pessoas aprendem por copiar. Vai repetir essa desgraça. Agora, se vocês se arrependerem, abandonarem o pecado, eu uso de misericórdia até 1000 gerações. A consequência do erro de vocês é até a 4ª. Mas o meu perdão e a minha misericórdia é até 1000 gerações. Ou seja, até enquanto existir gente, eu uso de misericórdia. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então veja, por quê? Porque Deus deu essa palavra. Então, por amor a esta palavra, a palavra de Deus, ela se torna irrevogável, porque Deus não muda. E talvez esse seja o ensinamento mais importante que os crentes de hoje precisam aprender. Porque eles estão acreditando em tanta doutrina maluca por aí, que eles nem percebem que quando eles acreditam em doutrinas malucas, eles estão dizendo, eles estão atingindo, mexendo no caráter de Deus. Tem gente, por exemplo, que diz que tudo do Velho Testamento passou, tudo. Nada passou. Algumas coisas se cumpriram profeticamente e tipologicamente. Quando o sujeito diz do Velho Testamento passou, ele está dizendo Deus não é onisciente, a palavra dele é revogável. Ele deu a palavra e voltou atrás. Inclusive em mandamentos que ele diz, isso é estatuto perpétuo. Aí tem gente que diz que passou. Aí Paulo está dizendo, são irrevogáveis. E aí, agora? Então veja que muita gente, ignorantemente, alienado por um costume religioso, por pregações de homens despreparados, não tem entendido a sã doutrina e o pior de tudo, não tem compreendido Deus, tem confundido o caráter de Deus. Continuando, meus amados, vamos agora para a pergunta seguinte, a 4ª pergunta da nossa lição, que nos traz aqui mais um questionamento quando o texto diz assim: como Paulo explica aos gentios cristãos como a graça os alcançou? Agora Paulo vai, obviamente, porque se Paulo vai dizer alguma coisa nesse sentido, falando aos gentios, então com certeza o objetivo dele vai ser exortar os gentios, porque ele acabou de dizer, Paulo é sempre assim, ó, ele acabou de dizer que os judeus, quando falo judeus, falo os religiosos tradicionais que rejeitaram o Messias, porque muitos judeus se tornaram cristãos. Então, quando eu falo judeu, não estou falando contra a etnia, contra alguns, como Paulo já fala, alguns, né? E não todos. Então, estou falando justamente desse que Paulo vai citar agora assim, né? Então, se Paulo acabou de repreender os judeus, ele agora vai preparar as bases para alertar os gentios para não entrar no mesmo erro. Vamos ver se é assim? Romanos 11:30, ele diz assim: assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças
a desobediência deles. Olha só, Paulo está dizendo que os gentios só alcançaram graça de Deus porque os judeus foram desobedientes? Não. Paulo está dizendo isso no sentido absoluto? Não. Porque, desde o Antigo Testamento, ainda na Torá, está escrito, nos primeiros livros escritos, já está escrito que um dia Deus iria trazer os gentios para dentro do seu povo. Então, não foi algo assim, nos dias de Cristo, os judeus mataram Jesus e perseguiram e tal, e só aí Deus decidiu que nesse momento iria tirar os judeus agora, né, uma parte dos judeus que o negaram, e agora ia complementar esse buraco que ficou com os gentios. Não. Nada de Deus é feito assim às pressas, ele tomou uma decisão porque mudou de ideia, porque ele não é onisciente, porque não. Foi pego de surpresa, nada disso. Paulo está tentando explicar novamente aqui algumas pessoas, principalmente aos judeus que tinham, Paulo ainda cita várias vezes, né? Um povo de mente rudimentar. Pessoas com dificuldade de pensar. Até hoje, na era da informação, tem gente com essa mentalidade, com dificuldade de pensar, de entender o óbvio. Até hoje é assim, imagina antigamente. Na era da informação, imagine o tipo de mentalidade rudimentar que era nos dias antes de Cristo e nos dias de Paulo, aqui nos dias, né, do primeiro século. Aí ele diz, assim como você, ou seja, iguais a você, os judeus eram desobedientes, vocês eram desobedientes, vocês antes eram desobedientes a Deus, né? E os judeus lá receberam essa misericórdia, mas não aceitaram. Por que eles não aceitaram essa misericórdia que Deus deu a ele, fazendo uma aliança, renovando a aliança 1, 2, 3, 4 vezes, e eles não aceitando? Então, por que eles foram desobedientes a esta aliança, né? Vocês foram chamados para compor essa aliança, porque funciona como desde o princípio. Deus chamou Caim para fazer um sacrifício, né? Aí, obviamente, chamou Abel também, né? Chamou Caim para fazer o sacrifício, que era o primogênito, era o primeiro, tinha que dar exemplo, né? Aí Caim, infelizmente, andou por um caminho errado, não fez o que o Senhor pediu, mas Abel fez. O Senhor aceitou de Abel, não aceitou de Caim naquele momento. Caim poderia voltar a fazer o segundo correto, né? Corrigir o erro, e seria aceito também. Mas Caim não. Não aceitou mais seguir no sacrifício como Deus queria, né? E aí o Senhor vai renovando a aliança. Com toda a geração de todos os filhos de Adão e Eva, que eram milhares, chegaram no dias lá de 1800, 1900 anos depois, né, lá nos dias de Noé, quando Noé, então, só com a sua família, ele, 8 pessoas no total, né, é o remanescente que Deus tira. Não fez uma aliança com todos, com Adão ali, e Eva, uma aliança implícita, está lá. E aí, essa aliança é feita uma nova aliança apenas com um remanescente, 8 pessoas. De novo, o povo de Noé, os filhos de Sem, Cão e Jafé, enchem a terra. Aí, do meio de Sem, dos semitas, o Senhor tira um outro remanescente, que é Abraão. Aí, de Abraão, ele vai ter um neto chamado Jacó, que tem 12 tribos. Aí, dessas 12 tribos, que era gente, muita gente mesmo, aí ele separa o remanescente chamado Judá, para ficar lá em Jerusalém. Os judeus. Aí, dentre os judeus, Jesus tira 12. Depois tira mais 70, esses 70 vão embora, fica 12. 12 praticamente. 12 discípulos, que é o remanescente para formar a igreja cristã. A igreja cristã entra num processo de apostasia, previsível profeticamente. Paulo é muito claro dizer, antes que Cristo volte, viria a apostasia. Paulo diz, né? Esse cristianismo se apostata e o Senhor tira remanescente. É sempre assim. Só quem não quer enxergar, só quem é infantil espiritualmente, né? É um crente infantil que vive na igreja para
escutar sermão, não é um examinador espiritual da Bíblia, não consegue enxergar as entrelinhas, as mensagens bíblicas, não consegue perceber isso. O tempo todo, o Senhor está... Um povo que não guarda a sua aliança, ele vai, retira o remanescente e começa tudo de novo com aquele remanescente. E assim vai renovando. E assim vai... É o que Paulo está dizendo aqui. Os judeus falharam, né, como nação, como, entre aspas, se fosse hoje, diríamos, como instituição, como placa de igreja, falhou. E o Senhor retira de lá um remanescente para recomeçar tudo de novo. E aí, olha só, porque foram desobedientes, né? E agora vocês, remanescentes gentios, receberam dessa misericórdia. Deus está dando um tesouro para vocês, né? Graças à desobediência deles, que Deus arrancou o remanescente de lá, vocês. Agora, vocês, prestem atenção, né? Prestem muita atenção, está implícito aqui, eu acho que até nos próximos versos Paulo deve falar alguma coisa nesse sentido, né? Então, deve estar implícito aqui na mensagem de Paulo, porque com certeza ele vai tratar sobre essa desobediência, sobre a misericórdia de Deus, sobre os gentios, para que os gentios entendam que eles receberam um tesouro e não podem incorrer no mesmo erro que os judeus incorreram anteriormente. Porque senão, esses gentios que se tornaram agora povo de Deus, também irão passar pela mesma experiência. Serão rejeitados e do meio deles será retirado um novo remanescente. E assim é até hoje. Se eu e você quer ser realmente servo de Deus, servo de Cristo, andemos na sua aliança, para que Deus, do meio de nós, não retire um remanescente, rejeitando a cada um de nós.